algo que Deus falou comigo a respeito de depressão e transtorno de ansiedade, elas são doenças, ok? Nós já sabemos disso. Mas mais do que doenças, elas são os gigantes dessa geração. E às vezes nós como igreja, nós ficamos lutando contra esse gigante com as armas passadas. Eu não vou ter tempo para isso, mas lá na palavra de Deus diz que Davi, ele lutou contra Golias e a espada era tão pesada que ele não conseguia suportar. Mas depois que ele arranca a cabeça de Golias e mata esse gigante, passam-se muitos anos. E os valentes de Davi é que vão enfrentar os outros gigantes. E quando ele enfrenta os outros gigantes, obrigada, melhorou, Jefferson. Quando ele enfrenta os outros gigantes daquela outra geração, olha o que acontece. Aquele gigante, ele tinha uma espada que era o dobro a menos de peso da espada de Golias. Só que a Bíblia fala que Davi quase foi morto por esse gigante. Escuta o que eu estou dizendo. A gente está falando aqui de Davi, que vence um Golias com uma pedra na testa. E que a espada de Davi, não lembro agora quanto pesava, não sei se você sabe aí, pastor, não, me foge agora. Mas o peso da espada de Golias, ele vai e Davi arranca a cabeça de Golias, amém? Lembra desse texto? Mas passam-se muitos anos. E agora nós estamos num campo de batalha e Davi vai para a guerra com os seus valentes. E aí ele encontra um outro gigante. Quando ele encontra esse outro gigante no campo de batalha, sabe o que acontece? Esse gigante tinha uma espada, a metade do peso da espada de Golias. O que a Bíblia está dizendo isso para nós? E que com essa espada muito menos potente aos olhos de um guerreiro, ele quase mata Davi no campo de batalha. E aí os valentes de Davi tomam posição e conseguem destruir e matar aqueles gigantes da nova geração. Fala comigo, gigantes da nova geração. E é assim que eu vejo nós muitas vezes como igreja. Nós queremos matar um gigante novo, o gigante da nova geração, com a arma velha. E a gente não está conseguindo. Por isso que o inimigo quase nos mata no campo de batalha. Como quase matou e tirou a vida de Davi. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então, o que o Espírito Santo de Deus disse para mim foi: filha, essa geração é uma nova geração de um novo gigante. E uma geração nova de um novo gigante precisa de armas novas. Então, queridos, nessa tarde você vai receber de Deus ferramentas novas para vencer o gigante dessa nova geração. Você pode dizer amém comigo? Amém. Deus vai te ferramentalizar, vai te capacitar, vai te dar uma nova espada. Às vezes você pode achar, porque muitas vezes nós olhamos como igreja para as questões emocionais e dissemos assim: nossa, que frescura, nossa, que bobeira, não tem fé não, crente das glórias, né? Toma tenência, não sei o quê. E nós sempre desprezamos as questões da alma, chamamos as pessoas que têm feridas emocionais de almáticas, de problemáticas. Eu só queria saber quem é que não tem alma, que atire a primeira pedra, não é isso, irmãos? Só que, e fomos levando esse preconceito e achando que esse inimigo não era nada, era só fazer uma oração forte, cheia dos charamanaias, que a depressão, que a ferida emocional estaria resolvido. Mas ouça, nós precisamos entender que essa é uma nova geração, muito mais complexa do que a nossa geração. E essa geração tem um novo gigante e Deus vai nos dar uma nova ferramenta, uma nova espada para nós matarmos esse gigante e não morrermos no campo da batalha. Amém? Então, eu trouxe essa palestra aqui para vocês. Não sei se precisa apagar aqui na frente, será? Fica ruim? Dá para enxergar ou a gente apaga a luz do púlpito? Tem que apagar. Quem me ajuda? Aí. Ficou melhor?
Então, só para a gente contextualizar, a depressão, se der tempo, eu falo sobre o transtorno de ansiedade também. Eu trouxe no pendrive material para isso, mas o nosso foco hoje é depressão. Esse é o príncipe dos pregadores, um homem que é referência para nós, Charles Spurgeon. E vale a pena você ler livros sobre ele. E para mim, essa é a definição mais brilhante que poderia ser feita sobre depressão, feita pelo príncipe dos pregadores, por um pastor. E ele diz assim: eu sei, pessoalmente, que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Concordam com isso, irmãos? Isso foi escrito mais ou menos em 1900. A gente está em 2020. Olha o que ele continua falando. Essa falta de esperança, sem forma, indefinida, que a tudo obscurece, não pode ser entendida. E lutar contra ela é tão difícil quanto lutar contra a névoa, quanto uma neblina. Já tentou lutar contra uma neblina, um nevoeiro? É difícil, não é? Tem como a gente pegar todo o nevoeiro e acabar com ele? Não tem. Então, esse pastor, esse pregador, só para vocês entenderem, quando ele pregava, ficava cerca de 300 intercessores intercedendo pela pregação dele. Quando ele chegava para pregar, centenas, milhares de pessoas eram curadas e restauradas por Deus de uma maneira milagrosa. Irmãos, era um homem cheio da glória e do Espírito Santo de Deus. E ele tem até mesmo um livro que diz sobre isso, sobre essa depressão de Spurgeon. E ele está dizendo, como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que lutar contra a depressão é tão mais difícil do que lutar com qualquer doença física orgânica. Quando a gente tem uma dor na ponta do dedão, né, todo mundo olha para o nosso dedão, nossa, coitado, o dedão está doendo. Mas quando dói a alma, não tem como a gente mostrar como está por dentro, né? Ninguém vê como está a dor do nosso coração. Então, muitas pessoas olham para a gente e falam assim, é porque você não tem fé. É porque você é um preguiçoso, é porque você não faz nada. Deixa eu arrumar uma pilha de louça para você lavar ou para você passar, para ver como passa logo essa frescura. Mas eu tenho descoberto assim, muitas pessoas que um dia falaram isso, chegam para mim e dizem assim, nossa, Ju, eu era tão preconceituosa, eu achava que depressão era coisa de rico, de preguiçoso, de gente que não tinha fé em Deus, até eu ter adoecido também. Então vamos para a próxima. Depressão é repete comigo, uma doença. Vamos lá, depressão é uma doença. Repete, doença. Depressão é uma doença. E eu quero dizer que ela diminui, ou a gente perde ou diminui o prazer ou a vontade de fazer as coisas. É o primeiro sintoma mais sério da depressão é essa. Você acorda e de repente você não tem mais vontade. Antes você tinha prazer em levantar da cama, arrumar sua casa, ou aconselhar alguém, ou ir para o ministério, ou para a sua empresa, ou para o seu trabalho, com disposição, com energia, com fôlego, mas de repente você acorda, não tem mais vontade. Parece que tem um caminhão, sabe, em cima das tuas costas, que te puxa para baixo, que faz assim, poxa vida, eu não queria sair da cama. E quanto mais cansado fica. Então, a depressão, o primeiro sintoma dela é isso, você perde o interesse pelas coisas que antes te davam prazer. Você tinha prazer de aconselhar alguém. Como nós estamos em ambiente de igreja, eu vou citar muitas coisas sobre ministério. Então, você tinha um prazer em ensaiar para um louvor, ou você tinha prazer em pregar, você tinha prazer em aconselhar, você tinha prazer em fazer a comida para a sua família, você tinha prazer de resolver os problemas da sua empresa. E, de repente, você perde essa vontade, sem nenhuma explicação. Agora, eu quero, antes de ir para a classificação de doença, eu quero também que a gente entenda que nós estamos vivendo uma geração do mimimi. A geração que tudo
parece que é de açúcar, né? Se tomar uma chuvinha, derrete. Que não tem força, que não tem resiliência, que não tem força emocional. Então, não é porque você está triste hoje por algo que te aborreceu, que você já está em depressão. Não é porque você está chateado, que você perdeu a sua fé, ou você está desesperado por alguma situação da sua vida, que você então está em depressão. Porque, irmãos, está comum também muitos crentes acharem que qualquer tristeza é depressão. Escuta, a palavra de Deus é recheada de situações, de textos, de personagens bíblicos que passavam por angústia, por tristeza, por desespero, por falta de ânimo. A gente vai falar sobre isso. O principal dele, Paulo, que foi tão açoitado e perseguido. Então eu quero que você entenda, é possível você ser um crente e você ter tristezas. Lembra que a Bíblia está dizendo que todos nós temos o dia mau? Hello, tem alguém aí? Então, essa história de que você tem que estar feliz todos os dias é mentira. Porque a palavra de Deus está dizendo que todos nós temos o dia mau, o dia da angústia, o dia da tristeza. Lá em Salmos diz que a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que vai ter momentos ou vai ter dias que você vai estar triste e tudo bem, nem por isso é uma doença chamada depressão, amém? Vai ter dias que você quer ficar na sua cama, como o salmista diz, poxa vida, eu quero ficar aqui na cama. Né? O choro dura a noite toda, você chora que nem um esmilinguido, mas pela manhã, a alegria da graça de Deus te restaura. Você faz uma oração, o Espírito de Deus vem e consola o seu coração, renova a sua esperança, renova a sua força, e você vence aquela dificuldade daquele dia, ou daquele mês, daquele ano, amém? Mas imaginar que esse crente, dentro de uma teologia da prosperidade, que nunca está triste, que nunca está cabisbaixo, que nunca está angustiado, que tudo está bem, isso é uma hipocrisia da nossa parte. Sabe, nós por muitas vezes vestimos uma máscara de hipocrisia falando que é fé. Porque nós pegamos aquele texto da Sulamita com o filho morto, que ela fala, vai tudo bem, e a gente mascarou. Só que Sulamita tinha uma fé que muitas vezes muitos crentes aqui não possuem. Ela sabia que o profeta ia ressuscitar o filho dela. Por isso que ela disse, vai tudo bem. Então eu quero que você entenda, você pode chorar. Quando? Uma noite. Você pode ficar triste, você pode ficar angustiado. Isso não é uma doença, isso não é depressão. Amém? Então, o que é depressão? A gente vai ver aqui. Então, só voltando, a maior característica da depressão é perda do interesse e do prazer pela vida. Nem ir no shopping você tem mais prazer. Nem viajar você tem mais prazer. Por isso que eu digo que depressão é tão perversa. A pessoa pode estar nos Estados Unidos, na Europa, pode estar no melhor lugar, ou lá na favela, ou num palácio. Ela pode estar comendo arroz com ovo, ela pode estar comendo o melhor banquete que existir na face da terra. Se o emocional dela não estiver bem, nada vai estar bom. Então, a pessoa perde o interesse e o prazer pela vida, gera angústia, prostração, que é bem essa figura, que você vai se arrastando para cumprir os seus compromissos, e algumas vezes sem motivo. E é o que mais confunde as pessoas, porque elas pensam assim, poxa vida, justo agora, estou numa fase tão boa da minha vida, por que eu estou sentindo assim? Nossa, justo agora, depois que eu venci toda aquela batalha, e está tudo bem agora, e por que agora eu decaí? Deixa eu ir para o próximo aqui. Acho que passou muito. Você me ajuda para ver? Esse é o segundo mesmo? Então, a depressão, a gente já sabe que é o mal do século. É mais comum do que se imagina. 1 em cada 10 pessoas sofrem de depressão no mundo. Nós estamos falando de 350 milhões de pessoas com depressão. Tá? O Brasil é o segundo país que mais tem casos de depressão. O primeiro país que ganha
em depressão é Estados Unidos, com 5,9%, e o Brasil, 5,8% de deprimidos. Tá? E o Brasil tem a maior estatística de transtorno de ansiedade. 10% da população brasileira é campeã mundial. 10% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Então, a gente está ruim nas estatísticas mesmo, irmãos. Ela atinge 33% dessa população mundial. Aqui no estado de São Paulo, a incidência é mais comum, a gente coloca em torno de 5,8%, 10% da população. A depressão já é a principal causa de afastamento do trabalho, já é. Não está voltando aqui. Aqui. Para ser doença, existem os sintomas. Então, quem quiser tirar foto desse slide, quem quiser anotar, primeiro sintoma, humor deprimido, que é essa tristeza, desânimo, pensamento negativo, tudo a pessoa enxerga de uma forma pessimista e negativa, é um sintoma. O outro sintoma, o desinteresse pelas coisas, até mesmo pela questão sexual, a pessoa perde a libido, a pessoa perde até mesmo o desejo sexual. Então, ela tem atividades de lazer, o nosso ministério, o prazer que a gente tinha nas coisas de Deus é perdido na depressão. Problemas relacionados com o sono, toda vez que você pode perceber que você está tendo um problema, um distúrbio relacionado à depressão, é se o seu sono foi alterado. Tem pessoas que com a depressão, ela dorme muito mais do que ela era acostumada a dormir. Ou é roubado dela o sono, então ela não dorme mais, ela não consegue dormir. Eu tive uma paciente que ficou quase 3 meses sem conseguir dormir. Ela dormia 1, 2 horas por noite. Não preciso nem dizer, né, que ela entrou em estafa emocional crônica, porque nós, irmãos, nós até conseguimos ficar sem comer por muitos dias, pelo menos 3. Mas sem dormir nós não conseguimos. Então, quando afeta o sono, isso afeta a produção de neurotransmissores. E aí o nosso cérebro entra em colapso. E eu pus aqui, que é uma descoberta que eu fiz, o despertador da ansiedade são as 2 horas da manhã. Então, se você anda acordando 2 horas da manhã, não é o Espírito Santo que está te acordando. Porque geralmente o Espírito Santo gosta da madrugada, então ele nos acorda lá pelas 4. 2 horas da manhã acontece a descarga de cortisol no nosso cérebro. Então, se você está acordando 2 horas da manhã, é, na verdade, o estresse e a ansiedade que está te acordando, e não Deus. Porque 2 horas da manhã você tem que estar dormindo. Tudo bem aí? Alguém vai falar comigo? Amém. Eu não estou conseguindo voltar aqui. Você passa para mim? Mudança de apetite. Então, sono aumentado ou diminuído. A outra característica é mudança de apetite. Então, a pessoa ela para de comer. Eu lembro de um paciente que em 6 meses ele emagreceu 20 quilos. Ou a pessoa engorda os 20 quilos nesse período. Tá? Então, um dos sintomas da depressão é mudança de apetite. Ou a pessoa perde apetite ou come descontroladamente. E ela tem uma obsessão por doce e carboidrato, ou seja, por açúcares. Então, a pessoa em depressão é muito comum, vários pacientes que nunca gostavam de doce e, de repente, em depressão, eles se tornam viciados num docinho. Todo dia procuram um docinho, se torna uma formiguinha. Tá? Quando o nosso corpo pede doce, é o nosso cérebro pedindo, sabe o que para nós? Um neurotransmissor que chama serotonina, que vem através do açúcar. Tudo bem? Tá dando para ir aí? Então, se a gente está com muito açúcar e muito carboidrato, é o apetite da depressão. Já falei de ganho, aqui é a mudança do apetite, que vai te levar a perda ou ganho de peso.
Falta de concentração, então a pessoa ela perde o rendimento no trabalho, ela perde o rendimento nos estudos, cansaço. Esse cansaço, essa fadiga, essa falta de energia, é mesmo você dormiu 12 horas naquela noite, você já acorda cansado. Acorda arrastado. É uma energia que parece que nunca é renovada dentro do nosso corpo. Esse cansaço que uma boa noite de sono não recupera é o cansaço da depressão. Porque, irmãos, é normal nós estarmos num congresso, a gente dorme mal, ou você trabalhou demais, e você, às vezes, porque trabalhou muito, você nem consegue dormir direito, mas as coisas vão se ajustando, se equilibrando, e você tem uma noite de paz, uma noite de equilíbrio, ok? Mas quando começa a alterar um cansaço, que não tem nada a ver com o esforço que você fez durante o dia, e do nada, sem explicação, você já está cansado. Sem explicação, você já está encostando. Sem explicação, você já quer a caverna. É um sintoma da depressão. Agitação ou lentidão psicomotor. O que é isso? Geralmente você não percebe, você que eu falo, aquele que tem depressão. Mas os familiares, os parentes, seus amigos falam assim, nossa, mas você está tão agitado, fulano. Nossa, mas você está tão lento, o que aconteceu com você? Você está tão devagar. E a gente fala assim, não, estou normal. Está tudo certo comigo, não mudou nada. Então, é uma lentidão ou é uma lentidão ou uma agitação que muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa alma inquieta nos faz acelerar sem a gente perceber. Então aqui já é algo para a gente perceber que depressão não é só aquele que fica chorando encostado num canto. Pode ser a pessoa mais ativa do nosso meio, que não para. E eu falo que quem não para é porque vive em fuga. Está fugindo dela mesma. Se ela parar, ela entra em crise. Então, ela prefere ficar ligada no 220 para não entrar em crise e não resolver seus conflitos emocionais. Pensamento constante sobre morte. Então, esse é o caso mais grave de depressão. Não é qualquer depressão que a pessoa vai pensar em morte. É uma depressão severa, é uma depressão grave, que já passou por vários tratamentos e não teve resposta. Então, a pessoa pode vir a ter pensamentos constantes sobre morte, ou ideias constantes e até tentativa de suicídio. Então, as motivações para o suicídio é principalmente o desejo de desistir, ou a vontade que aquele sofrimento não continue mais. Ela não consegue lidar, ela não melhora com a medicação, ela não melhora com o tratamento, e aí ela quer acabar com a própria vida dela. Olha o que eu coloquei aqui, critério para doença. Por quê? Porque ter uma ou outra característica dessa que eu citei para vocês é normal. Mas quando elas se ajuntam, e aqui pela Organização Mundial da Saúde, ao menos 5 sintomas e por 15 dias. Tá? Então, quando é que todos esses sintomas se transformam em depressão? Quando você sente pelo menos 5 desses e todos os dias por 2 semanas. Aí a gente pode dizer que é uma depressão. Quem entende o que eu estou dizendo? Tá? Então, você está sentindo esse cansaço, você perdeu a alegria de viver, você perdeu a motivação para fazer as coisas que te davam prazer, você perdeu o apetite, você não dorme mais como você dormia mais, você não consegue se concentrar nem para fazer suas contas ou para ler um versículo da Bíblia. São mais de 5 sintomas. E isso não faz um dia, já passou uma semana, 2, já tem um mês que eu estou assim. Se já tem um mês que você está assim, a gente já pensa numa doença. E aqui foi algo que Deus me mostrou nesses 20 anos de formada, né? Nesses quase 25 anos de clínica que eu tenho. Pela minha experiência como pastora e como psicóloga, eu consegui discernir essas 4 causas de depressão. Sobre elas que eu vou falar com vocês rapidamente aqui.
espiritual. Tem uma depressão que é espiritual? Tem. Mas todas as depressões são espirituais? Não. É esse o nosso erro, como igreja. Tem angústias da alma, Paulo fala de opressões e pressões por dentro e por fora, né, de angústias espirituais, de batalhas espirituais, de demônios que o oprimiam, que o atormentavam, sem dúvida alguma, irmãos. Mas toda depressão é espiritual? Não. E aí, quando a gente trata uma depressão que não é espiritual, como se fosse espiritual, nós podemos morrer no campo de batalha. Tem a depressão emocional e social, tem a sazonal e a biológica. Sazonal não é de sazon, tá? Eu vou explicar depois. Pare de usar sazon, senão você vai ficar deprimido. Causa espiritual. Quem está vendo essa sombra atrás dessa moça? Certo? Uma presença de um espírito maligno, de forças espirituais das trevas, de demônios, que oprimem a pessoa e a deixam prostradas. Queridos, nós temos inúmeros casos aqui na nossa igreja, e com certeza você na sua, de pessoas que tomavam vários antidepressivos, que tomavam Rivotril, que até chegaram a ser internado em um hospital psiquiátrico, que aí ela tem uma experiência com Jesus, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e como que uma mágica, da noite para o dia, a pessoa é completamente curada. Nós temos inúmeros casos aqui na nossa igreja, de pessoas que, quando elas aceitaram a Jesus, elas foram transformadas e curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, existe uma depressão que a origem, a causa dela é espiritual. Se você orar, se você buscar Deus, se você se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ela vai desaparecer da sua vida. Amém? Então, eu pus aqui que é a mais fácil. Por que é mais fácil? Porque não somos nós que fazemos a cura. É a intervenção do próprio Deus, quando o Espírito Santo de Deus intervém naquela situação. E aí a gente confessa, se arrepende, ora, jejua, louvor, adoração, tem um encontro com Deus, o novo nascimento, e aí você fala assim, meu Deus, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu entrei aqui no fundo do poço e agora estou totalmente livre e transformada. Eu não tenho mais aquela angústia, aquela depressão que me acometia. Então, ocorreu uma intervenção espiritual e a pessoa é imediatamente curada. Aqui eu coloquei recém-convertidos, possessão demoníaca. Você ora e expulsa. Eu não sei dizer quantas vezes eu orei por pessoas possessas. Eu orei expulsando espírito de ódio, espírito de suicídio. Aquele demônio se manifestava, saía do corpo daquela pessoa e ela voltava a ter uma vida normal. Acontece isso, irmãos. O mundo espiritual existe, nós sabemos disso, amém? Existe também uma depressão aqui para os servos de Deus, que eu chamo de batalha espiritual. Que você sabe que é uma força das trevas. A Bíblia fala lá no Salmo 91, que é o demônio do meio-dia. Lembram disso, do Salmo 91, demônio que assola ao meio-dia? É um espírito de morte, de angústia, que você sente aquela opressão, mesmo você tendo o Espírito Santo de Deus, você sabe que tem uma presença, uma batalha espiritual que você está sofrendo. E aí você se levanta em jejum e oração, chama alguns irmãos da fé junto com você, e você consegue se ver livre, ser curado daquela angústia, daquela depressão. Me lembrei de Daniel, que fala que ele se angustiou até a alma, rasgou as suas vestes, buscando na angústia dele uma resposta para Jerusalém. Tá, queridos? Então, nós que somos servos de Deus, podemos passar por depressões espirituais que são as nossas batalhas espirituais também. Aí o próximo, eu não estou conseguindo mexer aqui. Eu pus causa emocional e social. Então, já queria te dizer o seguinte. A gente não sabe como nem porquê, mas questões emocionais e sociais desencadeiam um desequilíbrio na química cerebral e você pode ter essa doença. Uma das causas de depressão é solidão.
uma das principais causas da depressão é a solidão. Irmãos, eu nunca vi nós com igrejas tão grandes e tão sozinhos. Com tantas pessoas ao nosso redor e com tão pouco nível de intimidade em nosso meio. Será que você tem alguém para que no dia que você caia, ele possa te levantar? Porque a Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1, porque dá maior paga do seu trabalho. Porque caindo um, o outro o levantará. Será que você tem esse o outro que te levanta quando você está caído? A Bíblia está dizendo, olha, você vai cair. Tem o dia mau, tem um dia da angústia. Isso você não precisa ter medo, mas no dia que você tiver caído, você precisa ter um amigo fiel, o teu escudeiro, que vai te levantar quando você cair. E a ciência, a psiquiatria, tem falado que a maior causa de depressão é a solidão. Nós não temos mais com quem abrir o coração. Nós não temos mais com quem derramar as nossas dores e as nossas lágrimas. Nós falamos com alguém e esse alguém sai falando para a igreja inteira o que a gente desabafou. Pastores, né, nós ouvimos no gabinete pastoral muitas coisas, e aí a gente acaba falando para um líder, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e de repente a igreja inteira está sabendo aquela angústia que aquele irmãozinho estava passando. E a gente mata a pessoa fazendo isso. Acho que nós também, como pastores e como líderes, precisamos aprender a fechar a nossa boca também. Amém, queridos? Quero voltar aqui. Então, acontecimentos da vida, a morte, a perda de alguém da sua família que você tanto amava, pode levar à depressão. Problemas financeiros, estresse, gravidez. Sabia que gravidez pode levar à depressão? Porque a gravidez é uma enxurrada de hormônios, então ela muda tudo. Casamento pode levar à depressão. Divórcio, problemas profissionais, familiares, conflitos dos relacionamentos. Qualquer acontecimento na vida, como causa emocional, pode levar a pessoa à depressão. Traumas na infância, aqui a gente tem abusos sexuais, nós temos sequestro, violência, rejeição, abandono, negligência dos pais. Eu vi a nossa ministra Damares esses dias, semana passada, ela, assim, transtornada, né? O semblante dela, acredito de tanto que ela chorou, porque ela foi visitar um bebezinho que tinha sido esfaqueado no cérebro pela própria mãe. Então, imagine o que isso acarreta para uma criança se ela salvar de uma tortura como essa, né? Então, traumas emocionais podem também desencadear a doença da depressão. Falta de perdão, ressentimento, amargura, pode levar também à depressão, tá? Outra coisa que a gente não considera, quando você vê alguém muito mal-humorado, sempre com raiva, sempre irado, sempre nervoso, desconfie que essa pessoa esteja em depressão. Tá? Existem 2 tipos de depressão, uma depressão que eu chamo de chorosa, uma depressão triste, abatida, e tem um outro tipo de depressão que eu chamo de depressão raivosa. Você olha para a pessoa, ela já está cuspindo fogo, e ela está assim 24 horas por dia, não é só uma coisa que a aborreceu, ela já acorda com o ovo virado, como diz minha mãe, ela já acorda com o estupim curto, ela já acorda irritada, mal-humorada, pessimista, pessoa sempre do contra, pessoa sempre falando asneira, falando besteira, sempre brava, sempre estúpida. Isso é um sintoma de depressão. Porque a pessoa, como ela se sente tão fragilizada, ela prefere atacar, como um bichinho acuado. Ela ataca, ela mostra as garras para ninguém chegar perto da sua intimidade emocional. E estrutura de personalidade, que tem os melancólicos de plantão. Alguém sabe o que é melancólico? Né, os melancólicos é um tipo de temperamento que tem mais propensão à depressão do que outros. Tá? E tem também o colérico, que ele é o estupim da guerra.
que ele é muito propenso a isso também. Como ele é muito cruel e muito agressivo com as palavras, ele acaba afastando as pessoas do convívio dele. E a pessoa que é fraca ou pobre nos relacionamentos, ela vai ser fraca na vida, na sua saúde emocional também. Tá? Sazonal. Sazonal vem de uma palavra que chama estação do tempo. Então, o que se descobriu? Que tem uma piora dos sintomas depressivos em dias com menos sol. No Brasil, é lógico, é um país tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza, amém? Mas, apesar de nós sermos um país tropical, no período de inverno, eu já percebo uma piora dos sintomas depressivos dos meus pacientes, tanto de depressão quanto de transtornos de ansiedade. Porque os dias são mais curtos, as noites mais longas, e você pode ver, como eu pus aqui nessa figura, o verão coloca a gente sempre para fora, e o inverno nos coloca na caverna. Brodowski é muito característico, o Tiago que falava isso para mim, amor, Brodowski não pode chover, porque choveu, fez um friozinho em Brodowski, está todo mundo dentro de casa, ninguém sai. Parece que a gente é de açúcar, né? Então a gente fica tudo escondidinho na caverna, tomando chá, comendo pipoca. Então, por quê? Porque o inverno nos induz à repressão, ou nos reprimir, não de repressão emocional, nos conduz à introspecção, a ficarmos mais quietos, mais isolados. O verão nos coloca para outside, para fora, para ver o sol, para estar na rua, para ter contato, para ter relacionamento. Então, começou o inverno, há uma piora dos sintomas depressivos. Tá tendo pessoas também fora do Brasil, e todo o inverno que neva, que é um inverno mais rigoroso, esses pacientes sofrem, né, com essa perda da luz solar. Então, já foi relacionado à luz do dia, pois aqui, menos luminosidade, diminui a serotonina, diminui o bom humor, diminui a disposição e aumenta a ansiedade. Olha isso. Quanto menos luz, eu vou ter mais produção de melatonina, então eu vou ficar mais na caverna, mais sonolenta, mais cansada, mais arrastada, vou aumentar a fadiga e vai diminuir a disposição e a energia. Isso eu posso fazer um paralelo para o nosso Senhor, porque Deus é luz. E quando descobrir isso, nós podemos fazer até um paralelo, né? Que até a luz, que o Senhor fala, eu sou a luz. Ele fala que na Nova Jerusalém não vai ter nem sol nem lua, porque Ele mesmo vai alumiar a cidade santa. Ele vai ser a própria luz. Irmãos, a luz, a luminosidade do sol, faz com que o nosso cérebro produza o hormônio do bem-estar. Então, pouca luz, mais depressão. Olha que incrível isso. E a causa biológica, que é endógena, fatores genéticos. Então, se a sua mãe tinha uma depressão, ou se ela tinha epilepsia, ou se ela tinha enxaqueca, ou se ela tinha transtorno do pânico, ansiedade, depressão, muito provavelmente você vai ter também. Disfunção bioquímica do cérebro. Por que acontece isso? A gente não sabe por que acontece. Não sabemos, mas a gente sabe que, de repente, uma pessoa tem menos produção de hormônios do bem-estar que outras pessoas. E por que isso acontece? Nós não sabemos ainda. As mulheres são mais propensas, para cada 2 mulheres com depressão terá um homem, porque há essa oscilação hormonal. A mulher pode ter depressão por conta da menopausa, por conta da gravidez, por conta de várias disfunções de tireoide, de outros problemas hormonais. Pessoa idosa está num risco, numa faixa de risco, e medicamentos e outras drogas. Existem medicações que um dos sintomas dela causa depressão. Tem outras drogas, álcool. O álcool deprime o sistema nervoso central. A maconha deprime o sistema nervoso central. Você pode ver o maconheiro, o cara que fuma lá a maconha, ele fica zen. Fica meio câmera lenta.
fica meio de bem com a vida, tudo está bom nele, ele parece adormecido pelo universo, adormecido por aquela droga, tá? Porque deprime o sistema nervoso. E uma das coisas que nós descobrimos em 2018, que os agrotóxicos causam depressão e autismo. Tá? E a nossa região de Ribeirão Preto, ela é rica em liberar agrotóxico nas lavouras. Tá? Então, a nossa região está acima da média do estado de São Paulo em casos de depressão e autismo relacionados com agrotóxico. Viu, irmãos, o veneninho? Doenças crônicas, doenças da tireoide, pode levar à depressão. Diabetes, se você tem resistência à insulina ou diabetes, pode te levar à depressão. Dores pode levar à depressão, porque a depressão é assim. Quanto mais você sente dor, mais angústia você tem. Quanto mais angústia, mais dor. Quanto mais dor, mais angústia. É um ciclo interminável. Doenças do coração, câncer, fibromialgia, falta de vitamina D e vitamina B. A falta de vitamina D já é comprovada que 14% das pessoas que têm depressão, ela os têm porque falta vitamina D. 14% dos casos de depressão. Então, todos nós aqui que não têm contato com o sol, eu sou uma dessas pessoas, a gente tem que fazer o suplemento de vitamina D sempre. Quanto por dia? 2.000, se você quer saber. 2.000 UI por dia. Passa para mim? Então, depressão não é falta de fé ou falta de oração. Amém? Leiam para mim esse texto, esse slide. Depressão não é... Não é, irmãos. Tá? Por muitos anos nós achávamos que depressão era pessoas que não acreditavam em Deus. Mas aqui eu trouxe do século 18 e 19, Charles Spurgeon, que era é considerado o príncipe dos pregadores. 300 homens ficavam intercedendo pela pregação dele. E o fogo de Deus caía. E o charamanaias acontecia. E ele viveu a vida inteira dele lutando contra a depressão. E eu quis trazer suicídio à luz da Bíblia para vocês. Porque eu tenho ouvido muita coisa de muitos irmãos acharem que o suicídio é normal fazer o quê? Coitada da pessoa, estava sofrendo tanto, né, que Deus até perdoa se ela se mata. Mas eu queria ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Vamos. Êxodo 20, 13. 20, 13. Fê, abre aqui para mim. Êxodo 20, 13. Diz assim a palavra de Deus. Não matarás. Você abriu sua Bíblia? Abriu sua Bíblia, igreja? Repete comigo. Não matarás. Matar quem? Obrigada, Fê. Deus mandou a gente não matar quem? O ser humano. Não posso matar o outro e não posso matar a mim mesmo. Isso é uma ordenança bíblica. A Bíblia é a verdade? É, irmãos? Então Deus, Ele proíbe o suicídio. Quem pode dizer amém comigo? Amém. Deus proíbe o suicídio. Amém? Amém? E continuando aqui. Nós sabemos que tem momentos na nossa vida que a tribulação é tão grande que faz a gente quase perder a esperança, de tanta luta, de tanta dificuldade. Isso está lá em Paulo. Vamos abrir 2 Coríntios 1. Quero que você abra sua Bíblia ou pegue no seu aplicativo. Eu quero que você leia essa palavra na sua Bíblia.
2 Coríntios 1, 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que a gente podia suportar, de tal modo que até da vida nós os desesperamos. O que Paulo está dizendo? Foi tão absurda a luta que a gente enfrentou, que a gente perdeu até a esperança de viver. Ele perdeu a esperança de viver, mas ele não falou, eu vou me matar. Paulo fala, são situações que nós passamos de angústia, de decepção, de dor, que a gente pode até perder a esperança, até querer jogar a toalha e desistir, mas a pôr em risco a própria vida jamais. Você pode dizer amém? E ele continua, mas já em nós mesmos nós tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo, olha, se dependesse de mim mesmo, se eu olhasse para a minha condição, o que pesava sobre mim era a morte. Não, a gente vai morrer, ou eu vou morrer, não vai ter jeito, não tem como escapar dessa situação. Mas a Bíblia diz assim, mas eu não confiei em mim mesmo. E Paulo estava numa equipe, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós colocamos a nossa esperança naquele que tem esperança, naquele que pode nos tirar do pior abismo que existir. E ele diz assim, nós tivemos a confiança em Deus, que nos ressuscita dos mortos. Então ele está dizendo assim, olha, eu acho que eu vou morrer, não vou aguentar. É muita luta, é muita coisa que está vindo sobre mim. Eu acho que eu não vou dar conta de tamanho sofrimento. Se for depender de mim, eu não dou conta. Mas Paulo fala assim, mas graças a Deus, não depende de mim. Depende daquele que ressuscita o morto. Depende de Deus. Então, se eu perder a alegria de viver, se eu perder a condição de enfrentar essa situação de angústia que eu estou vivendo, Deus pode fazer com que a esperança volte a brotar no meu coração. Então você vê um Paulo, e aqui não é só esse texto, mas em vários outros textos da Bíblia e vários outros trechos de Paulo, da sua vida missionária, do seu ministério, em que ele chegou em tribulações tão extremas, que ele chegou a pensar que não ia dar mais, que a coisa ia ficar terrível para o lado dele. Mas você não vê Paulo falando assim, então eu vou me matar. Você vê Paulo dizendo assim, não, se a sentença de morte sobre a minha vida, eu apelo para aquele que ressuscita o morto. Eu vou além disso. Porque se Ele me confiou essa chamada, se Ele tem um propósito para a minha vida, se Ele me deu o dom da vida para eu viver, não existe nada nessa vida que a gente não possa passar, que a gente não possa suportar, que Deus não vai estar conosco, irmãos. A Bíblia fala, não veio sobre nós tentação a não ser humana. E fiel é aquele que nos chamou, que nos fez, que juntamente com a aprovação também nos dará o escape. Ele tem escape para as nossas vidas, amém? Então, aqui, olha esse texto, vamos lá, que faz tempo que eu não ouço se pregar esse texto, vamos lá. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. A gente precisa voltar à verdade da palavra de Deus. Ele diz, 1 Coríntios 3,16, abre a sua Bíblia, risca aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia, risca esse texto. Não sabeis vós que vocês são ou que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, cuidado com essa apologia de achar que a pessoa vai se suicidar e vai para o céu.
Queridos, a palavra de Deus está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. Então, aonde que nós estamos pegando o respaldo da Bíblia para dizer que Deus aceita o suicídio? Quem está me entendendo? Então, Deus está dizendo que se aquele que destrói o templo dele, que somos nós, será destruído pelo Senhor. Agora, tem uma exceção aqui? Tem uma exceção. Eu já atendi pacientes muito graves em transtorno de personalidade, muito sério. E que a pessoa ela não tem consciência mesmo da gravidade da vida, de tudo que está acontecendo com ela. São as psicoses que a gente chama. E para esses casos de psicose maníaca, depressiva, que é o bipolar, que vocês gostam de brincar com isso, mas que não é nenhuma brincadeira, para casos extremos de transtorno bipolar, a pessoa ela pode cometer o suicídio. Deus pode perdoar e salvar essa pessoa? Não sei, né? Não sou Deus, concorda? Quem vai saber se a pessoa está salva ou se não está no dia do Senhor? Alguém vai saber? Mas eu sei que talvez por a pessoa ter uma doença psiquiátrica tão grave, e eu conheço pessoas crentes, pessoas realmente de Deus com essa doença, e que elas lutam contra, e com esquizofrenia também, e que elas lutam contra esses sintomas de suicídio, e se acometer de um dia ela se suicidar, ela pode ir para o céu? Talvez. Mas fora essa exceção de uma doença pesada, de uma doença séria psiquiátrica, esse mimimi, né, esse modismo dos crentes de achar que porque está mal, porque está pesado, porque está difícil, porque está custoso, eu quero me matar, isso não tem embasamento bíblico. Ah, está muito ruim a vida aqui, então eu vou acabar com a minha vida, porque aí eu vou para o céu. Irmãos, isso não tem embasamento bíblico. A Bíblia condena o suicídio. Amém? Amém mesmo? Queria deixar isso bem claro. Outra coisa é você esperar que você resolva todos os teus problemas para aí você poder servir a Deus. Quando que você vai servir a Deus? Nunca. Não tem como. Enquanto nós existirmos, teremos problemas. Mas se esse problema não atinge o teu caráter de testemunho diante de Deus, você precisa continuar apesar do que você sofre. Então eu coloquei o que a igreja precisa fazer. Primeira coisa, ouvir a pessoa que está sofrendo com depressão. Porque nós até de certo ponto nós ouvimos, mas a gente ouve 5 segundos para dizer assim, é falta de fé. Deixa eu fazer, se você fizesse uma oração forte, você não estaria com esse mimimi todo seu. E nós precisamos entender que, primeiro ponto, eu como igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir o que aquela pessoa está sentindo e o que ela está passando. Sem querer dar receita, porque a gente adora dar receita para os outros. Depois eu vou orar com a pessoa. E aqui, irmãos, tem uns irmãos que fazem assim, Deus abençoe essa irmã sem vergonha, que ela cria vergonha na cara dela, para parar com essa tristeza, esse desânimo. Senhor, pega ela de jeito. Jeová, faz com que essa criatura deixe preguiça e comece a ser cheia do teu Espírito. Tem uns crentes que oram assim. Né? É mais condenação e juízo, maldição, do que oração de consolo. Então, se você vai orar com alguém que está triste ou em depressão, o que você pode fazer? O mínimo que você poderia fazer é Espírito Consolador. Assim como você me consola, console essa irmã também. Eu não sei o que ela sente, eu não sei quão desesperada ela esteja, mas o Senhor sabe. Amém, irmãos? Então eu estou dizendo assim, pare de dar o seu preconceito. Para de ficar botando defeito na prova do outro. Queridos, aquele momento de Jó, quando ele passa por aquela tribulação, e esses dias eu até postei isso no meu Instagram, Deus falou comigo logo depois dessas experiências ruins que eu passei, Deus falou assim para mim, filha, quem são vocês
para colocarem na minha boca o que eu não dei explicação. Então, nós queremos, quando vemos alguém com depressão, ou alguém passando alguma luta, alguma dificuldade, a gente já quer dar o veredicto, a gente acha que é juiz daquela pessoa. A gente acha que é o dono daquela pessoa para dizer, olha, você está passando isso de ruim porque você não tem vergonha na cara. Você está passando isso de ruim porque você não é dizimista. Não, você está passando isso de ruim porque você tem pecado oculto, porque você não orou com fé, porque você não expulsou o capeta, porque você não orou de joelho, porque você não pulou 3 ondas. Quem está entendendo? É a mística evangélica, porque nós queremos dar um parecer para o sofrimento daquela pessoa que Deus não se manifestou. E naquela tentativa, os amigos de Jó, por 8 dias, estavam com a boca calada. Por 7 dias. No 8º, eles resolveram abrir a boca. Quando eles abriram a boca, irmãos, eles começaram a falar, é pecado escondido, você é fraco, você não é isso, você é aquilo. Isso foi de tamanha afronta contra Deus, que Deus falou assim para Jó, eu vou matar os teus amigos. Então, cuidado, viu, que Jeová pode querer te matar também. Você fica dando muito pitaco na vida dos outros aí, porque estão sofrendo. Nós nunca vamos saber porque aquela pessoa está sofrendo o que ela está sofrendo. Por isso que Deus falou para mim, filha, quem são vocês para colocarem na minha boca o que eu não dei, o que eu não respondi? E sabe, tem coisas que Deus não responde. Por que aquela pessoa morreu? Não sei. Porque Deus quis. Parece que quando a gente fala porque Deus quis, mexe com o nosso brio evangélico. Não, eu tenho que proteger a reputação de Jeová. Porque imagina, Deus quis que aquela pessoa morresse. Ai, quem dá a vida? E quem a tira? Quem faz o rico? E quem faz o pobre? Lê a Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Não é mesmo? Nós não temos explicações. Amém? Amém? Então, voltando. Leia texto da Bíblia, dê versículos da Bíblia para a pessoa orar, para a pessoa meditar. Evite conselhos de autoajuda ou automotivação. Não, agora você vai ter fé e nunca mais você vai sentir tristeza na sua vida. Onde que é isso? Aperta o botão e me manda para lá. Porque o único lugar que eu sei que não tem dor, que não tem angústia, que não tem sofrimento, é aonde? No céu. Tá, então, às vezes, nós queremos ajudar com um bom coração, e você acaba pondo mais peso sobre aquela pessoa que está sofrendo de depressão. Às vezes, você quer ajudar aquela pessoa, e você acaba sendo pedra de tropeço sobre ela. Que, em vez de você ajudá-la, você acaba querendo dar conselhos que só vão prejudicá-la. Eu costumo dizer assim, olha, eu não sei porque você está passando isso, eu não sei nem o que te dizer, mas olha, eu estou aqui com você, tá? Não sei se serve, mas estamos juntos. E às vezes é só isso que nós precisamos, estar junto, estar ao lado. Na hora do desespero, essa pessoa saber que pode te mandar uma mensagem, um WhatsApp, que pode falar com você, que pode chorar, que pode desgranhar o cabelo, e que nem por isso você vai achá-la uma endemoniada. Entende, igreja? Então, nós precisamos saber que Deus não nos chamou para dar conselho de autoajuda para ninguém. Deus nos chamou para nós sermos consoladores e não acusadores. E não para dizer assim, mas será? Será que não é aquele pecado? Será que você não tem isso? Será que você não tem aquilo? E outra coisa muito importante, pastores e líderes, por favor, tenham um pouco de humildade para reconhecer que tem problemas que não são teus, não é da tua alçada, não é da alçada da igreja. Nós somos sacerdotes, nós somos conselheiros espirituais, mas nós não somos psicólogos, apesar de eu ser, nós não somos psicólogos e nós não somos psiquiatras. Quem está entendendo? E aqui na igreja eu faço questão de deixar isso muito claro. Eu não sou psicóloga da igreja. Aqui eu sou pastora. Entende, queridos? Então, tem problemas que eu falo assim, minha irmã, você tem que procurar uma terapia para minha própria discípula. Você tem que procurar um psiquiatra, você tem que ir ao médico e tomar remédio para você ficar bem.
Porque quando chega no estágio de doença, fugiu da alçada da igreja. A igreja tem que orar, profetizar, declarar a palavra, orar liberando a bênção, a unção e a cura. Amém? Não aconteceu, eu tenho que mandar essa pessoa procurar ajuda. Ajuda médica e ajuda psicológica, irmãos. E se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo negligentes. Nós precisamos saber disso. Tá? Uma coisa é você ser aconselhada para sua pastora, outra coisa é você fazer terapia. Uma coisa é você receber uma oração, sair animada, renovado por Deus, e outra coisa é você ir para o médico e começar um tratamento correto. Acho que passou um. Volta para mim. E aqui Deus me deu essa palavra. Qual que é o tratamento para depressão? Tratamento divino de depressão. Escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Isso está em 1 Reis 19, a gente não vai abrir. O tratamento de Deus, o médico dos médicos, deu a Elias quando ele entrou em depressão. Ele enfrenta Jezabel, foge, achando que só ele havia sobrevivido de todos os profetas do Senhor, e ele vai para uma caverna, numa tentativa suicida, porque ele não leva provisão nenhuma para o deserto. Tá? E ali ele pede a morte, e Deus faz o seguinte para ele. Irmãos, depois você pode ler isso lá em 1 Reis 19. Deus dá para Elias esses 3 segredos aqui, que é o que a psiquiatria moderna utiliza para a depressão hoje. Tá? Primeiro tratamento foi descanso. A Bíblia fala que ele foi para a caverna e ali ele deitou numa pedra e ele dormiu. Descanso. Com isso eu aprendi, olha, antes de você querer desistir, vai dormir. Isso é para a minha vida e eu passo isso para as minhas discípulas. Toda situação que eu estou angustiada, amargurada, que eu estou por um fio. Sabe o que eu faço, pastor? Eu vou para casa, eu tomo um banho perfumado, demorado, bastante água morna. Verdade, faço um chá de camomila ou de erva cidreira, sem açúcar, ponho pijama e vou dormir. Porque muitas vezes o que nós mais precisamos é renovar a nossa energia. Uma mente cansada, fadigada pela luta, pela opressão dessa vida, não consegue pensar direito, não consegue resolver os problemas de uma maneira sábia. Então você precisa descansar. E descansar, irmãos, desligue o celular. A luz azul, vocês que são adolescentes, a luz azul do celular acelera a atividade cerebral. É o que está aumentando o transtorno de ansiedade. Um dia uma discípula manda uma mensagem para mim e fala: Ju, faz 3 noites que eu não durmo, meu coração disparado, a minha mente acelerada, eu não consigo dormir, o que está acontecendo comigo? E ela começou a dizer os sintomas que ela estava sentindo, eram todos os sintomas de um transtorno do pânico, e ela falou: eu estou desesperada, o que eu faço? Isso é doença? A primeira coisa que eu perguntei para ela foi: quanto tempo você está de celular? Aí ela deu uma risadinha e falou assim: nossa, eu fico até demais. Aí que eu perco o sono, aí que eu fico a madrugada inteira vendo vídeo no YouTube, pesquisando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei: então, essa luz azul do computador e do celular está acelerando o funcionamento cerebral. Você não vai melhorar nunca. Por isso que você pode tomar antidepressivo, ansiolítico, e mesmo assim não melhora. Por que não melhora? Porque a exposição à luz azul faz com que a bioquímica cerebral seja afetada. Olha isso, irmãos. Então, quer melhorar? Desliga o celular. Você vai ficar no celular até tal hora, 7 da noite, não sei. Desliga o celular. Pôr o celular na cabeceira da cama, não faça isso. Tá? Pôr o celular debaixo do travesseiro, menos ainda. Emite ondas, né, de radiação. Tem algumas pesquisas a respeito de câncer de cérebro com o celular debaixo do travesseiro ou do lado da cabeceira da cama.
Sabe onde que o seu celular tem que ficar? Desligado e lá no chão, debaixo da cama, sabe ali no chão, onde você põe o teu sapato? É lá embaixo que o teu celular tem que ficar. É uma dica de saúde mental, tá? Então, se você quer, porque as pessoas acham que descansar é ir no celular. E ficar no celular não descansa a mente. Fala comigo, ficar no celular não descansa a mente. A mente fica pior. Então eu quero que você desligue o celular e pegue um livro. Desliga o celular e vai bordar. Desliga o celular e vai fazer palavra cruzada. Desliga o celular e vai ler a Bíblia. Desliga o celular. Essa coisa de só Bíblia no aplicativo, sai fora disso. Se você vem para a igreja, venha com a tua Bíblia escrita. Sai fora, porque você cultua a Deus uma vez por semana aqui na igreja. É 1h30, 2 horas de culto. Você não pode ficar com o celular desligado, você tem que trazer ele até na igreja. Irmãos, traga a sua Bíblia em papel para a igreja. Porque mais do que você filmar o louvor avivado, é você ter a experiência de estar num louvor avivado e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, mudança no estilo de vida. Elias, ele era super ativo, era um cara que não parava de jeito nenhum no ministério, e Deus deu um para nele, ficou na caverna. E sabe o que acontecia? Deus mandou os corvos e trouxe comida para ele. E a comida aqui é uma metáfora de tratamento físico e medicamentoso. Quer melhorar também em relação à depressão? Diminua açúcar e carboidrato. Quer melhorar? Tira açúcar, tira carboidrato da sua dieta. E aí melhora. Porque a Bíblia fala sobre isso. Os corvos trouxeram pães que alimentaram água e pão para Elias beber. Então, ele precisou de um tratamento. Naquela época, esses pães, imagine, irmãos, pães do céu. Não era de qualquer outro lugar. Eu não consigo nem imaginar as propriedades que deveria ter nesse pão. Acho que ali tinha serotonina, tinha tudo que o ser humano precisa para se recuperar. Vitamina D, vitamina B12, complexos de tudo quanto é coisa, né, de vitaminas, tinha naquele pão do céu. Então, precisa de um tratamento físico. E às vezes você vai precisar de remédio. Voltar para o seu caminho, porque depois que ele comeu, dormiu, bebeu, comeu, dormiu, comeu, dormiu, comeu, dormiu, Deus fala assim para Elias: agora que você já comeu, já dormiu, levanta-te e volta para o mesmo caminho de onde você veio. Quando eu li isso na Bíblia, Deus falou assim para mim: isso é terapia, isso é análise. Porque quando eu estou ali num processo terapêutico, que eu estou conversando com um psicólogo, eu estou falando para ele o meu caminho de volta. Eu estou revendo os meus passos passados, eu estou voltando a minha história, eu estou restaurando, recomeço, caminho de autoconhecimento. Deus fala assim para Elias: volta para o mesmo caminho de onde você veio. Analisa os seus passos, analisa o que te trouxe a essa depressão. Analisa o que te aconteceu para que você viesse parar nesse poço depressivo. Porque não adianta só tomar remédio e não tomar consciência do que te levou àquela doença. Você vai tomar o remédio para tirar da crise, mas você precisa de terapia para fazer o caminho de volta e te tirar de uma recidiva, que a gente fala, de voltar a ter a depressão. E procure ajuda profissional, porque só um psicólogo e um psiquiatra pode dizer para você se realmente você tem essa doença ou não, tá? Você precisa procurar ajuda. Aqui são os meus contatos de Instagram, Facebook, se você quiser acompanhar. Tem alguns vídeos que eu já coloquei lá de transtorno de ansiedade, de depressão. Eu já falei algumas coisas sobre isso. E eu escrevi um livro sobre depressão, irmãos. Está indo para a editora agora, esse mês. E
acho que eu vou lançá-lo em março ou em abril, se Deus quiser. É um livro que fala sobre as questões mais atuais de psiquiatria e da psicologia relacionadas com o tratamento de depressão, e eu alinhei isso com a palavra de Deus. Então, eu peguei o que tem de mais moderno no tratamento psiquiátrico e psicológico e fiz um paralelo com a Bíblia, para ajudar a igreja, para nos ajudar, né, a enfrentar esse mal do século.